Então, quarta que vem você venha com um coração cheio de expectativa que Deus vai fazer. Tá aí, filho, contigo. Obrigado, meu amigo. Glória a Deus. Boa noite, Lagoinha. Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Como é bom poder participar dessa mesa, desfrutar de tudo aquilo que Deus tem preparado para a gente. Na quarta-feira passada, nós tivemos um culto extremamente abençoado, uma noite maravilhosa, e a alegria continua, pois hoje eu estarei ministrando, na próxima quarta também. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Rafa, toda a família, que sempre com muito carinho, muita alegria, uma recepção muito boa, me acolhe aqui. E eu já sou de casa, né? E a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Gente, eu quero ministrar algo sobre a vida de vocês. Eu queria pedir ao pessoal da mídia, coloca para mim aqui Êxodo capítulo 25, por favor. Êxodo 25. Isso aqui é algo poderoso que eu estava vindo para cá, e Deus ministrou no meu coração. Êxodo capítulo 25. Olha que poderoso isso aqui, gente. E o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta, receba de todo aquele que estiver disposto a dar de coração. Olha esse detalhe. E estas são as ofertas que deverão ser recebidas deles: ouro, prata e bronze. Você poderia repetir essa expressão aqui comigo? Ouro, prata e bronze. Gente, escuta com muita atenção. Vocês sabem que Israel ficou alguns séculos sendo escravizados no Egito. Foi um tempo muito duro, de muita servidão, de um jugo muito pesado. Só que Deus tirou o povo de lá com mão forte. Tá bom. Tem um detalhe que às vezes a gente deixa passar batido, mas ele é extremamente importante. Israel era escravo no Egito durante muitos séculos. Só que quando Deus tirou o povo de lá com mão forte, a Bíblia diz que o ouro, a prata e o bronze do Egito, Israel levou com eles. Isso era Deus mandando um recado para o povo: ninguém vai trabalhar de graça. Tudo aquilo que era do povo, eles receberam por direito. Só que em uma certa altura do campeonato, Deus, que é soberano, é grandioso, é poderoso, viu que o povo estava muito distante. O povo sentia medo de Deus. Então Deus disse para Moisés: eu quero habitar no meio do povo. Eu quero descer. Diga ao povo de Israel que me faça uma casa. E eu vou descer nessa casa, eu vou habitar nela, e eu vou estar no meio do meu povo. Só que o povo vai construir essa casa. E o que Deus pede? Ouro, prata e bronze. Primeira coisa, Deus é intencional. Deus é intencional. O que isso quer dizer? Deus pediu ouro, prata, bronze. No versículo seguinte, Deus pede linho, Deus pede madeira, Deus pede outras coisas. Por quê? Porque Deus queria que todos participassem. Deus é intencional. Nós sabemos que o elemento mais precioso que Deus havia pedido era o ouro. Só que até aquele que tinha madeira poderia ofertar, porque Deus queria que todos participassem. Só que o detalhe está aqui, ó. Deus pediu ouro, prata, bronze. Pastor Rafael, olha que poderoso.
Se alguém que tinha ouro, por acaso ofertasse bronze, ele estava mandando um recado. Qual? Eu não mereço estar no nível que eu estou. Era como se ele estivesse pedindo para Deus rebaixá-lo. Porque Deus nos coloca no nível da nossa entrega. Não, peraí. O nível da minha necessidade revelará o nível da minha entrega. Se eu tenho, olha isso aqui. Se eu não entrego nada, é porque eu não preciso de nada. Mas se eu entrego muito, é porque eu dependo muito. Olha que poderoso. Olha que poderoso. Se Deus tem te abençoado, e eu creio que Ele tem te abençoado, eu te dou um conselho. Honre o nível que Deus tem te colocado. Vocês compreendem o que eu estou falando? Se Deus tem te abençoado, honre a posição que Ele tem te colocado. Gente, isso, quando eu aprendi essa chave espiritual, Deus mudou minha vida. Porque eu era o tipo de pessoa que aprendeu a desafiar, mas não aceitava ser desafiado. Porque desde os meus 14 anos eu prego, desde os meus 14. E eu aprendi a ministrar oferta. Só que eu ministrava oferta e não ofertava. Eu aprendi a desafiar, mas não aprendi a aceitar o desafio. Até que o Espírito Santo mudou essa chave no meu coração. Eu comecei a ofertar. Comecei a entrar em votos, desafios. Posso falar para vocês? A minha vida nunca mais foi a mesma. Até porque o altar não toma, ele só devolve. E eu tenho algo poderoso a dizer a vocês. Quem tem medo de perder o que tem, jamais alcançará o que almeja. Olha que isso aqui, olha que chave. Isso aqui mudou a minha cabeça. Mudou a minha cabeça. Um dia eu estava numa loja com um rapaz que é cristão. E ele falou para mim: Sidney, imagine você ganhar um carro. Um pastor amigo meu, ele contando, foi abençoado com um carro. Um empresário chegou até ele, falou assim: olha, Deus tocou no meu coração, Deus mandou te dar esse carro. Ele falou: isso é poderoso, né, varão? Imagine, você está andando de a pé, e alguém chega até você e fala assim: ó, Deus falou comigo, e eu vou te dar um carro. É maravilhoso, né? O Espírito Santo falou comigo na hora. Falou assim: fala para ele, imagine você ter dinheiro para dar um carro a alguém. Porque a nossa mentalidade normalmente é de quem recebe. E isso é maravilhoso. Imagine você estar aqui e alguém falar: eu vou te dar um carro. Glória a Deus. Agora imagine você ter dinheiro suficiente para ser abençoado e abençoar quem está ao seu redor. Eu estou profetizando que o que Deus vai fazer na sua vida vai transbordar. E quando Deus destravou isso na minha cabeça, gente, eu já tive a oportunidade, eu falo isso não para me envaidecer, pelo amor de Deus, não me interprete mal, mas eu já tive a oportunidade de dar 4 carros. O que Deus vai fazer na sua vida vai ser tão poderoso, que vai alcançar não só você, mas a sua família, os seus amigos, e a todos aqueles que estiverem na sua rota. Você crê no que eu estou falando? Honre o seu nível, porque quem é fiel, mesmo que no pouco, no muito, Deus o colocará. Então, quem tinha ouro e ofertava bronze, estava pedindo para rebaixar. Mas quem tinha bronze e se esforçava para entregar ouro, estava dizendo: eu não aceito esse nível, eu quero subir. Hoje a gente vai ofertar aqui, e a gente vai ofertar de forma intencional, até porque o judeu sempre fez isso. Não sei se vocês
Já chegaram a ler Levíticos? Que praticamente é o livro das ofertas. Toda oferta tinha uma intenção. Essa aqui era uma oferta pacífica, essa daqui é para expiação, essa era uma oferta de manjares, essa era uma... Por quê? Porque todo judeu dava um destino à oferta. E hoje a gente vai dar um destino a ela. Como? Você vai dar um nome para a sua oferta. Senhor, essa aqui é a faculdade dos meus filhos. Deus, essa daqui é a casa que eu tenho trabalhado tanto para conquistar. Deus, essa daqui é a minha empresa, que há muito tempo está no meu coração, mas eu ainda não tenho capital para abrir. Você vai dar um nome para a sua oferta. E eu creio mesmo, porque eu vivo isso. Deus vai te prosperar sobremaneira. Irmão, desafio não é para quem tem dinheiro. Desafio é para quem tem fé. Vocês creem nisso? Então eu quero orar por você. Eu queria pedir a gentileza, se ponha de pé novamente, por favor. Se ponha de pé. Isso. Se ponha de pé. Aprenda essa lição. Você nunca terá mais para Deus do que Deus vai ter para você. Você nunca. Nada do que você entregue aqui nessa noite será maior do que aquilo que Deus pode te entregar. Entende? Então, com as mãos fechadas, você não consegue dar nada, mas também não consegue receber nada. Então, abra o seu coração e abra também a sua mentalidade. Abra ela. Fala, Senhor, eu vou dar um destino para essa oferta. E eu quero ofertar também. Se puder me dar um envelopezinho, né? Por favor. Aqui, ó. Tem aí? Vixe, vem para cá. Glória a Deus. Pastor, o pessoal traz até aqui, na frente? Ou passa até... como? Não? Pode trazer até aqui no altar, que eu quero orar, por favor. Cadê? Tem o Pix aqui também? É esse daqui? Não. Esse aqui é armadilha, viu, gente? É esse aqui, ó. É esse também. Então, tá aqui o Pix. Você que queira ofertar de forma digital. Eu quero fazer uma oração especial. Também está no envelope, né? Pessoal que deseja ofertar. E, gente, tem um detalhe muito importante. A semente é extremamente importante, né? Mas tão importante quanto a semente é a terra. Você não está ofertando em uma igreja de terra árida. Nós, e eu acompanho a Lagoinha já há algum tempo. Se tem uma igreja que vive o sobrenatural de Deus, é a Lagoinha. Até porque o crescimento que essa igreja tem tido é assustador. É assustador. Não tem explicação, não existe uma técnica humana que faria uma igreja crescer de forma tão exponencial como a Lagoinha tem crescido. Não existe outra explicação. É Deus. E eu já vi muitos testemunhos em Lagoinhas que eu já fui ministrar, em outras que eu tive a alegria de participar, de pessoas que tiveram a vida completamente transformadas. Pessoas que não tinham nada e Deus colocou para sentar entre príncipes, que Deus prosperou, Deus fez, Deus abriu, Deus entrou, Deus foi na frente. Então acredite, essa terra é uma terra fértil. O pastor dessa igreja, todas as vezes que eu vim ministrar aqui, contou testemunhos de coisas que Deus tem feito ao longo desse tempo. Então acredite, você está fazendo algo diante de uma terra que Deus tem abençoado muito. Ó, levante aí a sua oferta. Daqui a pouco eu vou ofertar a minha também. E você vai trazer no altar hoje, tá? Você vai trazer, mas vai trazer com fé.
E a gente vai fazer o seguinte: enquanto eu for orando, você vai caminhar orando também, para entregar essa oferta no altar, tá? Espírito Santo de Deus, eu abençoo a todas as vidas que estão com um coração voluntário para semear algo nesse altar. Primeiramente, eu não quero esquecer daqueles que não têm para dar, e o Senhor não se esquece deles, porque a tua palavra diz que é o Senhor que dá semente ao que semeia. Então eu te peço, Pai, que aquele que o coração ardeu, mas disse: Senhor, eu não tenho hoje, prospera a vida em nome de Jesus. E agora eu quero orar também por aqueles, Pai, que estão com o coração voluntário para entregar a oferta diante de Ti. Abra as portas extraordinárias, abra portas improváveis, abra portas que o homem não pode abrir. Eu quero profetizar debaixo da unção que eu estou sentindo aqui agora, que desta igreja sairá os maiores empresários de Santo André. Eu profetizo que o Senhor vai ungir a mente de algumas pessoas, e vai dar ideias extraordinárias, ideias que ainda ninguém teve, e através dessas ideias, o Senhor vai prosperar de forma poderosa e exponencial, em nome do Senhor Jesus. As pessoas estão dando nome à oferta, estão dando destino à oferta, e eu quero lhe pedir, Jesus, ouça a voz do teu povo, ouça a oração da tua igreja, e que na próxima quarta, que não seja no final do ano, não seja ano que vem, não seja daqui 10 anos, mas que na próxima quarta, pessoas venham me abordar, e venham me contar testemunhos daquilo que o Senhor fez, em nome do Senhor Jesus. Amém. Traga a sua oferta em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar o nome do Senhor. Ouvi dizer que não verei essa montanha se mover, mas te conheço e eu sei, em teu nome há poder. Ouvi dizer que eu não vou atravessar essa maré, mas sei que grande é o Senhor, em teu nome há poder, em teu nome há poder. Eu quero o teu mover, cadeias vão romper. Eu creio em ti, eu creio em ti, meu Deus. O impossível eu sei, milagres eu verei. Eu creio em ti, eu creio em ti, meu Deus. A esperança viva está, pois o meu Deus ressuscitou.
ti, meu Deus, o impossível eu sei, milagres eu verei. Eu creio em ti, eu creio em ti, meu Deus. Eu quero o teu mover, cadeias vão romper. Eu creio em ti, eu creio em ti, meu Deus, o impossível eu sei, milagres eu verei. Eu creio em ti, eu creio em ti, meu Deus. Aplauda mais forte o nome de Jesus, aplauda. Procura o crente que tem mais cara de rico que está perto de você. É, cara de rico mesmo. Esse aí? Eu acho que ele está com dinheiro escondido até no travesseiro da cama dele, tá? Olha para ele, olha para ela e fala assim, ó: o tamanho do seu glória. Ah não, irmão, fala com vontade, fala: o tamanho do seu glória será o tamanho do Pix que vai cair na sua conta. Aí vocês dão glória, né? Eita, glória a Deus. Eu vi um glória a Deus da alma ali, sabe? Queira se assentar, por favor, tome seu assento. Pegue aí a sua Bíblia, pegue sua Bíblia, por favor. Vamos ler Ezequiel, capítulo de número 37. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Ezequiel, capítulo de número 37. Vamos ler a partir do versículo de número 1. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Eu creio. Eita, glória a Deus. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, versículo de número 1. Vamos lá. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervo sobre vós, e sobre vós farei crescer carne, e sobre vós estenderei a pele, e porei em vós o espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Só para você dar um glória a Deus, versículo 10, olha que poderoso. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército extremamente poderoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, a visão é profética. A visão é extraordinária. Só que eu preciso dizer a vocês, antes de qualquer coisa, que Ezequiel recebeu essa visão
em um dos períodos mais tenebrosos da história de Israel. Esse período é chamado de cativeiro babilônico. E a visão do Vale de Ossos Secos descreve a real situação de Israel dentro da Babilônia. Eles estavam como ossos sequíssimos dentro de um terrível vale. Só que eu preciso também deixar claro que Deus nunca quis que Israel sofresse nesse cativeiro. Deus nunca quis que Israel fosse levado cativo. Até porque Deus não tem prazer no sofrimento alheio. Porém, o sofrimento é como uma moeda de dois lados. E o outro lado da moeda nos ensina que Deus usa o sofrimento para ensinar lições e nos corrigir. Isso é necessário ser falado, porque a percepção de Deus para o sofrimento é diferente da percepção que o ser humano tem. Porque para nós, sofrimento é dor, tristeza e lágrimas. Mas para Deus, é ferramenta de trabalho. Isso significa que Deus nunca desperdiça sofrimento sobre a vida de um filho. Deus não desperdiça sofrimento sobre a vida de um servo. Então, aonde é que está o lado bom do sofrimento? Deus está usando o sofrimento para te preparar, para te lapidar, para te amadurecer. Só que ninguém amadurece sorrindo. A maturidade é gerada no ventre da dor. Mas fique tranquilo, a dor não mata enquanto Deus estiver presente. Eu vou melhorar. Deus faz o que faz, porque Ele é o que é. A soberania de Deus é incontestável. Mas se você crê que Deus é bom, saiba, Ele faz coisas boas. Então até no sofrimento tem uma resposta. Deus permitiu que Israel entrasse nesse cativeiro, para que pudesse lapidá-los. Porque Deus prefere te ver perder do que te ver perdido. Só que tem um detalhe aqui. Ezequiel viveu na mesma época que Jeremias. São contemporâneos. E Jeremias foi o responsável por profetizar a queda de Jerusalém. E se lermos o livro de Jeremias, nós vamos perceber que Jeremias só tinha 2 mensagens. Quantas mensagens? A primeira mensagem de Jeremias era uma mensagem de misericórdia. Até porque a expectativa de Deus sempre será que nós venhamos se arrepender. Só que a segunda mensagem era uma mensagem de juízo. Porque ainda que Deus seja misericordioso, Ele permanecerá sendo justo. E Jeremias dizia que se o povo não se convertesse e voltasse os seus caminhos para Deus, o Senhor usaria sua vara de correção contra Israel. A vara de correção de Deus na época tinha nome e tinha endereço. Nabucodonosor, rei da Babilônia. Olha o nome do miserável. Nabucodonosor invadiu a cidade de Jerusalém. Sabe o que é engraçado? Não foi uma invasão. A humilhação foi tão grande que não foram 2 invasões. Foram 3 grandes invasões de Nabucodonosor em Jerusalém. Para vocês terem uma ideia, cada invasão tinha um propósito. Porque Nabucodonosor era estrategista. Na primeira invasão, ele leva cativos só os jovens príncipes. Aqueles que tinham sangue real, que tinham acesso ao conhecimento, sabedoria, jovens inteligentes, treinados, entre eles, Daniel. Junto com os seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias,
que tiveram seus nomes trocados na Babilônia para Sadraque, Mesaque e Abidnego. Tá bom, a primeira. A segunda invasão, Nabucodonosor invade, e quando sai, leva somente a casta sacerdotal de Israel. Sacerdotes, músicos, porteiros, levitas, seus familiares. Mais de 10.000 judeus foram levados aprisionados para a Babilônia. Entre eles, Ezequiel, que era de linhagem sacerdotal. Agora, a terceira e última foi a pior, a mais devastadora. Ele invade Jerusalém. E quando sai, não leva ninguém. Pelo contrário, ele estabelece o caos. Ele coloca fogo nos muros, derruba os muros, coloca fogo nas portas, destrói o templo de Salomão e desaparece com a Arca da Aliança. Vocês têm ideia do caos, do tamanho da perda de Israel? Diante disso, eles perderam proteção, os muros caíram. Eles perderam a adoração, o templo caiu. E eles perderam a presença, a arca desapareceu. Detalhe, a arca desaparece e até hoje não foi encontrada. Aquilo foi um golpe duro para Israel. Aquilo foi algo alarmante que entrou para a história. Tanto que Jeremias, que ficou lá, ele não foi levado cativo, ele ficou em Jerusalém. Ele começa a chorar. E ele começa a escrever com lágrimas nos olhos as lamentações que levam seu nome. E é por isso que Jeremias é conhecido como o profeta das lágrimas. Porque ele escreveu as lamentações com choro, com lágrima, com dor. E sabe quais foram as palavras que Jeremias disse nas lamentações de Jeremias? Caiu. Caiu a coroa de nossa cabeça. Ai de nós porque pecamos. Olha agora, volta Israel. Volte ao Senhor seu Deus. Ponha sua boca no pó. Talvez assim ainda haja esperança. Jeremias chorava em Jerusalém. Só que o povo estava aprisionado na Babilônia. Agora escuta com muita atenção. Eu disse para vocês que eram por volta de 10.000 judeus aprisionados, correto? Só que a maioria era de linhagem sacerdotal. Sacerdotes, músicos, porteiros, levitas, seus familiares. Ezequiel lá. Eu disse que a maioria era de linhagem sacerdotal e os levitas estavam lá. A dor, escuta com atenção, a saudade, a saudade de Sião, de Jerusalém, era tão forte no coração deles, que os levitas, que eram treinados desde criança para adorar, simplesmente jogaram a toalha. E se recusavam a adorar a Deus. A prova disso está no Salmo 137. Se você não sabe, o Salmo 137 foi escrito lá na Babilônia, lá dentro. E eles disseram assim, ó: junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Jerusalém. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Porquanto aqueles que nos levaram cativo pediam-nos uma canção. Aqueles que nos destruíram pediam-nos um louvor. Mas como entoaremos um cântico ao Senhor em terra estranha? Israel não queria mais adorar. Eles literalmente penduraram as harpas e mandaram um recado: nós não queremos mais abrir a nossa boca para louvar ao Senhor. Mas agora escuta com atenção. Eu preciso que vocês estejam em espírito para ouvir isso daqui. Existem duas palavras importantes no Salmo 137. Escuta: junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos. Nos assentamos e choramos. Repita comigo: assentamos e choramos. Novamente, só para você guardar: assentamos e choramos.
olha isso daqui, eles estavam sentados chorando. Só que existe outro salmo na Bíblia, que é o salmo de número 126. E o que é que diz no salmo 126? Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará trazendo consigo a sua colheita. Eu sei que tem pessoas que pegam de primeira, mas só que eu vou te falar. Observe, o choro está nos dois salmos. Por quê? Porque o choro é inevitável. E eu seria irresponsável em dizer que você nunca mais vai chorar. Eu seria mentiroso. Mas só que Deus me trouxe aqui para te dar uma escolha. Ou você escolhe o Salmo 126, ou você escolhe o Salmo 137. Não entendi. Ou você chora sentado, ou mesmo chorando você não para de caminhar. Oh, levante as mãos assim que eu vou liberar a primeira palavra dessa noite. Deus vai tirar de nós todo espírito de coitadismo, de vitimismo, de autocomiseração, e vai nos dar um espírito de guerreiro, que mesmo chorando diz: eu não vou parar de caminhar. Aleluia! Glória a Deus. Nos assentamos e choramos. Olha isso aqui. Esse negócio de se assentar não é só físico, é uma linguagem espiritual. Porque na Bíblia, se assentar e se levantar é um recado. Vou te dar um exemplo. Se levantar na Bíblia não é se colocar de pé. Se levantar na Bíblia é tomar uma posição. Se levantar na Bíblia é voltar a ser aquilo que você era. Se você pegar, se levantar na Bíblia é tomar uma postura. É por isso que quando o filho pródigo se arrependeu, ele disse: eu levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra os céus e pequei contra ti. Eu vou continuar. Elias correu para o deserto, sentou debaixo de uma árvore e pediu a morte. Deus manda um anjo, e o anjo lhe diz: levanta, come, porque muito grande será a sua caminhada. Eu vou continuar. Isaías 60 diz: levanta e resplandece, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Eu vou continuar. Salmo de número 20 diz: uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Miqueias capítulo 7 versículo 8: não te alegre, ó inimigo, ao meu respeito, porque ainda que eu tenha caído, eu levantar-me-ei. E se eu estiver em trevas, o Senhor será a minha luz. Eu vou liberar uma palavra para quem veio adorar de verdade nessa quarta-feira. Deus não fica sentado para crente que permanece de pé. Eu vou repetir: Deus não fica sentado para crente que permanece de pé. Você vai gritar o que Jó gritou: o quê? Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará. Eu creio. Eu creio. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Quer um conselho? A casa caiu para você? Antes de Deus levantar a casa, Deus quer te levantar primeiro. Oh, Deus viu todo Israel assentado, posição de entrega, inclusive Ezequiel. Só que para Deus levantar uma multidão, primeiro Deus precisa levantar um profeta. Para Deus levantar uma casa, primeiro Deus precisa levantar uma coluna. Aí vem Ezequiel capítulo 2, e eu ouvi uma voz, e essa voz me dizia: põe-te em pé, e eu falarei contigo.
E o Espírito do Senhor se apoderou de mim e me colocou de pé para ouvir o que ele falava. Se vocês não derem pelo menos uns 1000 glória agora, Deus levanta Ezequiel no capítulo 2, correto? Aí tá bom, Deus levanta no 2. Aí vem o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, capítulo 8. Ezequiel sentou de novo. Eu acho que Deus olha lá de cima e diz: eu te quero de pé, profeta. Eu não te chamei para viver prostrado, eu te quero na posição. Mas se você não quer ficar na posição por bem, eu vou tomar uma atitude drástica. Isso aqui é para quem está em espírito. Capítulo 8 de Ezequiel. Eu estava sentado junto com os anciões de Israel, e eu vi uma mão aparecer no céu. Junto com a mão, um ser resplandecente. Da cintura para cima era bronze, da cintura para baixo era fogo. Ele desceu, se aproximou, segurou no meu cabelo e me colocou de pé. Fala para quem está perto de você, fala para quem está perto de você. Nem que Deus precise te pegar pelo colarinho, pelo cabelo ou pelo pescoço, mas prostrado você não sai. Eita! Ou será que é só eu que estou sentindo essa presença? Eu estou dizendo que Deus está levantando uma nova geração de guerreiros na Lagoinha. Quem faz parte dessa geração? Aleluia! Deus levanta aqui, ó, pelo cabelo. Aqui, ó. Porque com o profeta o tratamento é diferente. Ou você acha que todo mundo Deus vai colocar no berço, vai colocar tapete vermelho, água de coco? Para uns Deus exige mais. E Ele exige mais porque Ele vai entregar mais. Não, peraí. Será que tá? Eu vou falar para esse lado aqui. Para uns Deus exige mais. Porque Ele exige mais, porque Ele acredita mais, porque Ele vai dar mais, porque Ele... Eita, eu estou profetizando. Deus não te chamou para ser surfista, Deus te chamou para ser mergulhador. Desce que Ele vai te mostrar o que Ele tem para você. Deus levanta Ezequiel e dá visões extraordinárias. Oh Jesus! Se tiver uns 3 comigo aqui. Eita, tem um vaso aqui comigo, tem outro ali. Tem outro ali de mão levanta. Fala alguma coisa. E começa a dar visões extraordinárias. Visões. E uma das visões que Deus dá é Ezequiel 37. E olha como é que começa, olha como é que começa. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou em espírito. Ah, gente, eu vou falar para ele aqui, ele está comigo aqui. Varão, se tu não der pelo menos uma estrelinha no mistério agora, se tu não der pelo menos uma voadora na cara de Satanás agora. E Ele me levou em... Espera aí, irmão, porque a visão era espiritual, e só entende aquilo que é do Espírito quem está em espírito. Já dizia o apóstolo Paulo que o homem natural não consegue discernir as coisas espirituais, porque só os espirituais entendem aquilo que é do Espírito. Ah, eu vou pegar pesado agora. Sabe quem reclama de culto? É quem entra na carne e sai na carne. Porque quem está em espírito sabe, o lugar está cercado. Quem está em espírito não está preocupado com horário, não está preocupado com som, não está preocupado com quem não veio. Quem está em espírito está ligado não naquilo que é de baixo, mas no céu que está se abrindo. Aprenda uma coisa: não existe culto na carne. Não existe culto na carne. Por quê? Porque culto é uma tarefa espiritual. Ah, gente, se vocês não pegar, é agora, hein?
O apóstolo Paulo disse que eu e você somos templo do Espírito Santo, não é? Concorda ou sem corda? Concorda, né? Nós somos templo, não? Tá bom. E ele está te comparando ao templo de Salomão. E o templo de Salomão tinha 3 partes. Quais? Átrio comum, santo, e o santo dos santos, onde estava a glória, a arca, a presença. Ai, se você é templo do Espírito Santo, você também tem que ter 3 partes. E você tem soma, psique e pneuma: corpo, alma e espírito. Só que lá vai. Com o corpo, você entra no átrio, lugar comum. Com a alma, você chega no santo, mas só em espírito. Deus te leva aos santos dos... levante a mão aí para você dar um glória a Deus. Foi Jesus quem disse: o Pai está à procura de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Aonde estão esses adoradores? Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Deixa eu ouvir um glória a Deus aqui. Eita! Será que você veio adorar de verdade? Ou você só trouxe o corpo para cá? O corpo está aqui, mas a mente está lá fora, num problema que não resolveu, na porta que não abriu, na afronta que recebeu. Coloca espírito nesse culto, e o Espírito Santo vai passear aqui no nosso meio. Oh, fica ligado. Está em espírito, está em espírito. Olha o versículo 2: e ele me fez andar. Isso aqui é poderoso. É por isso que eu amo a Bíblia. E ele me fez andar. Por que ele me fez andar? Se Ezequiel tinha perna. Porque a tendência de quem entra no vale é estacionar. A tendência de quem entra no vale é jogar a toalha, é parar. Não é porque você é fraco, é que às vezes é tão difícil que as suas forças vão se esvaindo, você vai perdendo, e quando vê, está parado. Não voltou, mas também não vai. Mas Ezequiel disse: e ele me fez andar. E ele me fez andar. Eu estou profetizando que a mesma mão que te colocou no vale é a mão que vai te empurrar para você não parar nele. Não, eu estou profetizando que o seu endereço final não é nessa situação. Deus não unge ninguém para morrer no meio de ossos. Deus está dizendo: se eu te coloquei, se eu te coloquei, eu não deixo você parar. Ele te empurra. É agora. É agora. Tá ligado comigo? Tá ligado? E ele me fez andar ao redor. Repita comigo: e ele me fez andar ao redor deles. Não importa a tradução que você vai ler, não importa. Eu já vi pregadores pregando, pastores pregando, e eu não vou dizer que é heresia, não é isso, mas talvez é um equívoco. Em nenhum texto diz que Ezequiel andou ao redor do vale. Ele andou ao redor deles. Deles quem? Dos ossos. Escuta, tem um osso aqui, ó. Tem um osso aqui. Ezequiel via o osso, andava ao redor dele. Tinha outro osso ali. Ezequiel viu o osso, passava de lado. Tinha outro osso ali. Ezequiel viu o osso, se desviava. Por quê? Porque os ossos simbolizavam Israel. É osso, tá seco, tá no vale.
mas tome cuidado para não pisar. Ezequiel passava de lado. Eu vou repetir, mas eu vou melhorar. Passava de... Toma cuidado. Tem outro osso, passava de canto. Tem outro osso, andava ao redor. Por quê? Porque os ossos eram Israel. É osso caído, tá seco, tá no vale. Mas Deus não me chamou para pisar em ninguém. Oh. Chega de coveiros espirituais que aproveita que já está numa situação difícil e acaba de enterrar. O que eu mais ouço, irmão, o que eu mais ouço é: Sidney, tamo junto, tamo junto, tamo junto. Mas a grande realidade é que se você tropeçar, se você cair, vai aparecer um monte de coveiro para te jogar lá embaixo e te enterrar vivo. Só que Deus está levantando uma geração de profetas que não pisa em quem está caído, mas é uma geração de profeta que diz: é osso, está seco, está no vale, mas Deus me chamou para profetizar. Ei, guarda no teu coração o que eu vou te falar agora. Guarda no teu coração: aqueles que se dizem crentes e gostam de apontar o dedo seriam muito mais crentes se aprendessem a estender as mãos para levantar. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Aí Deus falou comigo aqui agora. Deus falou comigo com carinho, com respeito, é claro. Coloca a mão direita no ombro de quem está à sua direita, por favor. Isso, coloca a mão esquerda no ombro de quem está à sua esquerda, com carinho, com respeito, se puder, é claro. Olha para ele, olha para ela e diga assim, ó: seja meu amigo. Não, fala assim: me valorize, me segue no Instagram. Fala, porque é osso agora, mas depois da palavra profética é um exército que se levanta nesse vale. Oh, lebacanácia, calamaia. Eu estou profetizando que do seu lado pode estar o maior empresário que Deus vai levantar nos últimos. Eu estou profetizando que do seu lado está um profeta que Deus vai levantar, está uma nova voz que Deus vai levantar. Eu estou profetizando que do seu lado está alguém marcado por Deus para cumprir promessas. Quem pode adorar o Espírito? Eita, será que é só eu que estou sentindo essa presença maravilhosa? Aumenta o nível dessa adoração, porque eu senti uma graça de Deus aqui. E eu vou dar 1 minuto para você adorar a Deus aí. Eita, o pastor já está de pé aqui comigo. Tem uma irmã ali também acreditando. Eu estou vendo lágrimas aqui, mão levantada ali. Deus está levantando uma nova geração. Meu Jesus amado, que coisa linda, Jesus. Recebe autoridade no vale para profetizar. Meu Deus, que graça desceu aqui. Ô pastor, estou sentindo uma presença tão maravilhosa. O Espírito Santo está passeando aqui. E ele diz: recebe autoridade profética agora. Calabacanocia, xerebacamabara, calabara, xarabaia.
levanta. É agora, hein? Andou. É agora. Passeou no meio do vale. Aí vem a palavra: poderão reviver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu. Aí vem Deus, profetiza sobre estes ossos. Não se esqueça do que eu vou te falar agora. Hoje, o segredo da vitória não está aqui, ó. O segredo da vitória não está aqui, ó. O segredo da vitória está aqui, ó. Oh, glória a Deus. Às vezes a gente perde a noção do poder que há nas nossas palavras. Você já parou para analisar? Palavras têm poder, irmão. Palavras têm poder. Eu vi uma pesquisa, querido. Uma pesquisa, há muitos anos atrás eu vi isso. E é uma pesquisa séria de um jornal americano, que dizia que o ser humano fala cerca de 4.000 palavras por dia. Mulheres, né? Deixa só porque eu toquei nesse assunto. Você não sabia que a mulher tem o dom da fala? Não, é um dom. Para pensar, para pensar antes de julgar. Para pensar. Jesus ressuscitou, ressurreto. Ele atravessava a parede, se teletransportava, e o corpo já não segurava mais. Só que aí no dia da ressurreição, o anjo olhou para as mulheres e disse: vai na frente e espalhe a notícia que ele ressuscitou e está indo lá encontrá-los. A pergunta que não quer calar: por que que Jesus usou as mulheres para divulgar mais rápido a notícia que ele estava vivo? Não é o que você pensou, não. Não é porque dizem que as mulheres são fofoqueiras. Isso é mentira, viu? Isso é a maior mentira da história. Eu sei porque Jesus usou as mulheres. Se vocês não dão glória a Deus agora. Jesus não usou as mulheres porque dizem que as mulheres são fofoqueiras. Isso é mentira. Eu sei. Jesus usou as mulheres porque ele sabia que as mulheres gostam de falar das maravilhas de Deus. Escapei ou não escapei? Escapei não? Escapei ou não escapei? Brincadeiras à parte, a gente fala demais. A gente fala muito, irmão, e não tem noção do que sai da nossa boca. Não se esqueça do que eu vou te falar agora. Palavras malditas, palavras que ferem, são como pedra jogada em vidraça. Você pode até pedir desculpa, mas já quebrou. E o que eu vejo de pessoas feridas, e feridas de longa data por palavras, palavras que doeram mais do que um tapa. Porque às vezes, se fosse de alguém estranho, ou de alguém que você nunca viu na tua vida, mas às vezes palavras de pessoas que andam, de pessoas que cresceram, de pessoas que estiveram, Sabe o que eu vejo também? Pessoas que vivem para se autodestruir e destruir o que está ao seu redor. Isso aqui é pingunço. Isso aqui é vagabundo. Não trabalha, não estuda, não muda de vida, é sempre a mesma coisa. Isso aqui é drogado, é cadeia ou cemitério. Aí outros, desse bairro aqui ninguém rompe, irmão. Para sair daqui é difícil demais. Você já viu alguém que rompeu na vida saindo desse lugar? Já viu alguém que cresceu? Você conhece alguém da nossa família que virou doutor? Que pegou algum canudo, que se formou? Não tem, não dá. E as palavras vai minando, vai se autodestruindo, vai se autoflagelando. E às vezes, não, eu não sou capaz disso, não dá para mim, eu não vou aguentar.
não, isso não é para mim. Talvez não era mesmo. E vai se destruindo, se autodestruindo, se autodestruindo. E Deus me trouxe aqui para dizer: você não é osso no meio do vale, você é profeta dentro deles. Oh, meu Deus. Eita, eu vou falar. Osso tem de monte, mas profeta está em falta. Só que aqui Deus vai levantar profetas agora. Oh, essa é a quarta profética? É a quarta profética, não é? Eu só vou pedir 1 minuto para você. Se põe de pé, 1 minuto você senta. Estende a mão na direção da tua casa, na direção da tua casa. Sobe o nível dessa adoração comigo. Você vai estender na direção da tua casa e vai abrir a boca para profetizar. Meu Deus, olha que coisa linda. Você profetiza daí, eu profetizo daqui. Você e a sua casa servirão ao Senhor. Eu profetizo, portas extraordinárias estão se abrindo. Eu profetizo, o juiz está assinando a causa ao teu favor. Eu profetizo, você não vai pedir emprestado, mas vai ter para emprestar. Eu profetizo, cada dia de vergonha será dia de dupla honra. Abre a boca, abre a boca. Eu profetizo, pastor Rafael, a Lagoinha de Santo André se tornará uma potência no ABC. Eu estou profetizando cura. Depressão vai cair, crise de ansiedade vai cair. Eu profetizo, todo espírito de suicídio cai por terra agora. Abre a boca. Eu profetizo casamento restaurado, família em volta da mesa. Eu profetizo, seus filhos frequentarão as melhores faculdades desse país. Eu profetizo, você vai andar no carro que você quer, vai morar na casa que você quer, porque o seu Deus é o dono do ouro e da prata. Deixa eu aproveitar o cantor. Chama o Espírito Santo.
enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Bate na mão de pelo menos 3 pessoas e diga: você não é mais osso no vale, você é profeta dentro deles. Oh, se for abrir a boca, que seja para abençoar, que se for abrir a boca, seja para levantar, porque para amaldiçoar já tem muita gente. Macanácia mandoreca la manchora maia. Se assente aí mais alguns instantes. Aguenta um pouco aí, gente. Aguenta um pouco aqui. Só pra... Eita, glória a Deus. Isso aqui é poderoso, varão. Isso aqui é maravilhoso. Então profetizei, como ele me deu ordem, e houve um ruído, e enquanto eu profetizava, um reboliço aconteceu. Olha isso aqui. Como é o seu nome, minha irmã? Ruth. Às vezes tem palavras no português que a gente sabe o que é, mas não sabe explicar. Tipo, a gente sabe o que é, mas não sabe definir. Aí a gente usa o quê? O dicionário. O dicionário define. Aí, reboliço. A pessoa pergunta: o que é reboliço? Aí a pessoa fala: não, reboliço é reboliço, O que é reboliço? Quando ele chegar, você vai ver. O que é reboliço? Aí você vai no dicionário. Aí eu fui no dicionário e pesquisei assim, ó. Reboliço é igual a bagunça. Reboliço é igual a caos. Reboliço é igual a desordem. Olha que poderoso. Então profetizei como ele me deu ordem. Como ele me deu ordem, um reboliço aconteceu. Quem mandou profetizar? Então Deus manda profetizar e a resposta é o reboliço? Vou melhorar. Então eu fiz o que ele mandava e o caos aconteceu. Vou melhorar. Então eu obedeci e a desordem apareceu. Sabe o que é isso? É quando você está fazendo o que Deus manda, está na brecha. Ó, tá no culto na quarta-feira, podia estar lá tomando um caldo verde, assistindo uma série. Aí você tá na brecha, tá no culto, tá ali, ó. Aí pensa que vai melhorar. Bagunça tudo, irmão. Aí você fala: mas peraí, era melhor então eu estar de boa, né? Era melhor estar tranquilo, era melhor estar em casa. Então, porque eu estou orando, estou profetizando, eu estou na brecha, eu estou numa posição, e ao invés de melhorar, caos, bagunça, desordem. Sabe de uma coisa? A bagunça faz parte do trabalhar de Deus. Deus me trouxe aqui nessa noite para liberar essa palavra. Para você é bagunça, mas para mim é eu colocando as coisas no lugar. Ei, só uma irmã ali, outros irmãos ali pegaram. Eu estou profetizando. O que Deus está fazendo agora você não está entendendo, mas o futuro vai te explicar. Deus está por trás dessa bagunça toda, dizendo: eu estou colocando osso no osso, carne na carne e restaurando o vale. Não me questione. Não me questione. Não questione a minha soberania. Eu sei o que eu estou fazendo. Então profetizei como ele me deu ordem,
e houve um reboliço enquanto eu profetizava. Houve um ruído, e enquanto eu profetizava, um reboliço aconteceu. E vi, eu encerro agora. Fica aqui comigo, querido. Como é a sua graça mesmo? Fábio tá estiloso, eu gostei desse tênis aí, Fábio. Tá estilosão, Fábio. Ele veio mesmo para arrasar mesmo. Glória a Deus. Fábio, se a gente não dá glória a Deus aqui agora, ó. E vi, coloca para mim até, eu vou provar. Versículo 8. Versículo 8, ó, olha isso aqui. E olhei, vi, né? Mesma coisa. E eis que vieram nervos, e cresceu carne, e estendeu a pele. Repita comigo: nervo. Não, coloca cus nesse negócio lá. Nervo, carne, pele. Eu estou olhando para você, só consigo ver a pele. Por quê? Porque a pele cobre a carne cobre os nervos, e o nervo está em volta dos ossos. É por isso que a gente cuida tanto da pele. Por quê? Porque a pele é a única coisa que o outro pode ver. É por isso que tem tanto... Você sabia que na pandemia, onde um monte de coisa faliu, a indústria do cosmético foi uma das únicas indústrias que cresceu. O povo, vou passar prova bonito, lindo, cheiroso, rosto. Por quê? Porque a pele é o que os outros veem. Vou melhorar. Pele é estética, pele é beleza, pele é aparência. Mas olha lá, quando Deus foi restaurar, Deus não deu só pele. Quando Deus foi restaurar, Ele não começou pela pele, porque Deus não é maquiador. Deus veio nervos, carne, pele. Porque antes de Deus te dar o que você quer, Ele vai te dar a estrutura que você precisa. O tamanho da sua missão combina com o tamanho da estrutura que Deus está forjando em você. Deus não vai te dar castelo de areia, mas Deus vai te dar estrutura de pedra. Não tem aparência, não chama atenção, mas aguenta pancada, aguenta vendaval, aguenta furacão. Não existe ser humano com pele sem nervos, porque os nervos que dão mobilidade. Meu Deus. Eu estou dizendo que antes de Deus te dar o que você quer, Ele vai te dar o que você precisa. Então, meu Deus, agora, Fábio. Então Deus não está demorando, Deus está caprichando. Só um varão ali se colocou de pé. Já que você quer, eu vou profetizar. Não peça para Deus aquilo que você não tem estrutura para aguentar. Por quê? Porque Deus não quer te perder por aquilo que Ele vai te abençoar. Porque eu já vi pessoas que clamaram, choraram, ficaram firmes. Quando Deus deu, foi embora. Deus honrou, Deus levantou, prosperou. Deus fez, foi embora, sumiu, abandonou, meteu o pé. Deus está dizendo: não, com você vai ser diferente. Pode demorar um pouco mais, só que eu vou te dar uma estrutura tão grande que os prazeres dessa terra não vão te iludir mais. O dinheiro vai te servir e você não vai servir a eles. Carne e pele. Por quê? Porque quando Deus vai fazer, Ele faz de dentro. Se põe de pé de novo, se põe de pé de novo. Meu Jesus amado, será que eu estou pregando para crente que acredita na palavra? Nós vamos adorar a Deus com força aqui, irmão. Feche os seus olhos carnais. Deixa eu só falar isso aqui, que é isso aqui. Deus falou comigo aqui agora. Aguenta aí. A gente não pode viver de aparência, gente. É por isso que Deus trabalha de dentro para fora.
Não se iluda com redes sociais de ninguém. Não se iluda com maquiagem de ninguém. Quer ver casamento perfeito? Quer ver casamento perfeito? Quer ver família abençoada, perfeita? Vai no Instagram. Aí tá lá. Olha a praia que eu tô. Se for mulher, homem, é assim, né? Se for mulher, olha o restaurante que eu tô. Aí tá lá no Paris 6. Fala um nome aí, mano. Coco Bambu. É. Aí você olha e fala assim: nossa, que casamento abençoado. Ele não come ovo, né? Só come. Nossa, às vezes ele tirou foto. Ele foi, eu já vi. Pessoa que foi lá, pisou na Europa, glória a Deus. Ou foi lá na Disney. Passou 2 anos e ainda estava postando foto daquele dia lá. E colocando como se fosse hoje. Aí eu falei: mas você não está aqui comigo? Ah, mano, mas a gente precisa fazer um marketing, né? Aparências. Não, lógico que você não pode fazer o seu TBT. Pode fazer. Mas a intenção não era essa. A intenção é: eu vivo viajando. Só que Deus que sonda o coração do ser humano, sonda e sonda de verdade. Posso falar para você? A maioria dessas pessoas que vivem de uma aparência, vivem de uma ilusão. Eu posso falar: se o travesseiro falasse, se o travesseiro contasse, quantas pessoas que fingem um sorriso e quando vão deitar, a lágrima escorre. Só que hoje Deus vai entrar aí dentro. Coloca a mão no seu coração assim, fala assim: vem, Senhor, e restaura o meu interior. Fecha os seus olhos. A gente vai orar aqui agora e a gente termina essa oração louvando a Deus com força, com graça, com presença. Espírito Santo de Deus, eu oro pela sua igreja aqui agora. A maioria das pessoas que nós estamos cumprimentando, estão cumprimentando com um sorriso no rosto, mas o Senhor conhece os corações. E a tua palavra vai na divisa da alma e do espírito, nas juntas e medulas. E eu te peço, Senhor, vai lá dentro, em traumas escondidos. Vai lá dentro, Senhor, em feridas que estão abertas há muito tempo. Pessoas que sofreram traições e até hoje não conseguem confiar em ninguém, não conseguem depositar confiança em ninguém, porque há uma ferida aberta dentro do coração. Senhor, ajuda, Pai. Senhor, em nome de Jesus, pessoas que apanharam, que sofreram, que bateram tanto nelas, que não conseguem mais liberar perdão, que não conseguem mais sentar na mesa, olhar no olho. Senhor, quebra agora. Restaura casamentos agora, restaura famílias agora, que todos venham voltar a se assentar ao redor da mesa e compartilhar de uma comunhão que só o teu Espírito pode liberar. Em nome de Jesus, acalma o coração, acalma as guerras que estão lá dentro e dá uma paz que excede todo entendimento. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo vida novamente. Eu profetizo vida novamente. Eu profetizo vida novamente. Eu profetizo vida novamente. Eu profetizo vida novamente.